Fala galera, beleza? Professor Erickson aqui. Então, estou ainda com o volume 2, História 2, página 62, capítulo 8, Formação dos Estados Modernos, Portugal e Espanha. Para a gente entender a formação desses estados modernos, a gente tem que compreender a crise do feudalismo. A crise do feudalismo ela vai iniciar por volta do século XII, né, com vários acontecimentos que vão enfraquecer aquele convívio no feudo, né? Existiam as cruzadas, que foi a Guerra Santa, né? Que muitos senhores feudais foram para a guerra e não voltaram, abandonando assim o seu feudo, né? Teve a questão do comércio, que favoreceu muito a urbanização, fazendo com que camponeses saíssem dos feudos para irem trabalhar nas cidades. Todas essas ações vão enfraquecer a vida feudal, né? E vai garantir uma redução da autonomia dos senhores feudais. Isso tudo vai enfraquecendo cada vez mais, levando à crise desse sistema feudal. E para isso era necessário garantir uma formação política e administrativa nessa região, na região europeia, para poder manter a população, né? Manter o status nobre dentro desse território. E para isso inicia o processo de centralização da política e da administração no território feudal. Essa centralização era uma forma de conter as revoltas camponesas que estavam acontecendo, né? Muitos camponeses começaram a se revoltar por questões dentro do feudo, né? Pelas obrigações excessivas que eles tinham que estar pagando para o seu senhor, e principalmente com a queda da produção, ao qual o senhor forçava cada vez mais o camponês a trabalhar. E assim os camponeses começaram a se revoltar contra os seus senhores, né? Outra questão também que essa centralização da política e da administração no território feudal ia garantir o fim das guerras por territórios, porque muitos territórios, muitos feudos começaram a ser abandonados, principalmente pelos aqueles nobres que foram para a guerra, né? Que foram para a Guerra Santa, para as cruzadas e não voltaram. E essa terra ficou abandonada e outros senhores começaram a entrar em conflitos para adquirir aquela terra que estava abandonada. Territórios, né, feudos que eram abandonados pelos camponeses que iam trabalhar nas cidades, começaram a trazer dificuldade para aquele senhor, e aquele senhor começou a se sentir cada vez mais frágil, e assim outro senhor, outro nobre começou a invadir esse território, e esse conflito territorial só ia acabar se organizasse a administração e a política dentro desse território feudal. Além de todas essas circunstâncias da crise do feudalismo, teve também o desenvolvimento da burguesia. A burguesia, aqueles comerciantes, né, que enriqueceram no processo comercial dentro dos feudos e que não tinham poder político, né, mas tinham dinheiro. Já os nobres não tinham dinheiro, mas tinham poder político. E ali inicia um conflito de interesse, onde a burguesia ia financiar a vida dos nobres e os nobres iam dar mais poder político para a burguesia. E assim a burguesia ia entrando dentro da política feudal e assim garantindo mais poder político dentro do território. A burguesia ela desejava com esse poder político aumentar, né, o seu poder comercial. Eles queriam organizar uma unificação dos sistemas de pesos e medidas, porque cada feudo tinha o seu próprio tipo de peso e de medidas, a sua organização. Isso dificultava muito o comerciante, porque a cada entrada e saída de um feudo, o comerciante tinha que pagar um imposto, além de quando ele entrava dentro de um feudo, ele tinha que trocar as moedas, além de quando ele entrava nesse feudo, o sistema de peso era totalmente diferente, e isso fazia com que o lucro que ele conseguia em um feudo, ele perdia em outro. Então, se centralizasse todos os feudos, centralizasse todos os sistemas de pesos e medidas, faria com que a burguesia continuasse conquistando cada vez mais lucro, né? E era desejado também pela burguesia estabelecer uma moeda única, para não ter que ficar
trocando pelas taxas cambiais e assim perder lucro com as trocas cambiais, né? Toda essa questão de turbulência que acontecia no território feudal vai trazer a necessidade de uma unificação, e a unificação na imagem de um único representante, não descentralizado na forma de vários senhores feudais. E aí que a gente entra aqui nesse capítulo para estudar a Península Ibérica, a formação de Portugal e Espanha, né? A Península Ibérica, ela, no século VIII, ela vai ser invadida por muçulmanos, naquela expansão da religião muçulmana, né? E vai entrar na Península Ibérica. Eles vão para o norte da África e assim atravessam o mar Mediterrâneo e chegam até o sul da Península Ibérica. E ali eles vão se organizar. A entrada dos muçulmanos dentro da Península Ibérica, ela vai trazer alguns benefícios, como a dinamização de comércio dentro da península, vai estimular a vida urbana com esse comércio e vai intensificar também a produção agrícola. Eles vão trazer algumas melhorias para essa região, mas em compensação eles vão bater de frente com o ideal religioso, já que os muçulmanos eram islâmicos e os reis, os senhores, né, os nobres da Península Ibérica eram católicos. Isso vai trazer um conflito entre os muçulmanos e os reis nobres católicos. E assim, dentro desse conflito, vai surgir a Guerra da Reconquista, que era a união entre os nobres católicos para expulsar os muçulmanos da Península Ibérica, ou seja, para reconquistar os territórios perdidos para os muçulmanos. E assim vão unificar os nobres, né? Os nobres vão se unificar e vão surgir 4 reinos. O reino de Leão, o reino de Castela, o reino de Navarra e o reino de Aragão. Esses reinos nessa região, eles vão se unir para poder expulsar os muçulmanos. E é dentro dessa Guerra da Reconquista que surge o Estado moderno de Portugal, que a gente vai estudar agora. Para ajudar esses reis católicos, vieram militares franceses para ajudar na expulsão, né, para expulsar os muçulmanos. Desse militar francês, ele era Henrique de Borgonha, que veio para auxiliar o nobre rei de Leão para expulsar os muçulmanos com o intuito de ganhar um benefício, que era um feudo. E assim foi, com o apoio desse nobre francês, o rei de Leão vai expulsar os muçulmanos de uma região e ali ele vai ceder essa parte, um feudo, para o Henrique de Borgonha, que era o chamado Condado Portucalense, que ficava no litoral da península. E não só ele vai doar esse feudo para o Henrique de Borgonha, como também vai dar a mão da sua filha em casamento para Henrique de Borgonha, para ter o controle, aquela união matrimonial, né, aquela união de grupos, e assim o Reino de Leão poderia, mais para frente, unificar aquele condado, porque estaria tudo em família. Dentro desse condado portucalense, o Dom Henrique ele vai organizar a administração desse território e vai surgir uma burguesia comercial marítima, que vai iniciar alguns interesses econômicos dessa região, principalmente o interesse de se separar do Reino de Leão, de transformar o condado portucalense, um feudo, em um estado moderno. E isso vai ficar mais forte com a morte do Henrique de Borgonha. Quando o Henrique de Borgonha morre, assume o seu filho, Dom Afonso Henrique, que era aliado à burguesia e assim inicia o seu intuito de se separar do Reino de Leão. E é feito, eles vão se separar e vai transformar aquele condado portucalense no Reino de Portugal. Só que Dom Afonso Henrique ele morre. E o rei de Castela, que era casado com a filha de Dom Afonso, ele exigia unificar o reino de Portugal ao reino de Castela.
e assim inicia uma revolução nesse território, que é chamada de Revolução de Avis, onde isso inicia com uma disputa dinástica, ou seja, uma disputa para ver quem ia ficar com o trono de Portugal. A viúva de Dom Afonso Henrique, não querendo que Portugal fosse anexado pelo Reino de Castela, ela vai iniciar um conflito, uma guerra contra Castela. Essa viúva se chamava Leonor Teles, que com o apoio da burguesia, eles vão iniciar um conflito contra Castela, que vai ser vencida pela viúva, né? E vai manter a autonomia de Portugal, que vai coroar um representante, um rei, que era Dom João, mestre da Casa de Avis, que vai ser o rei iniciando uma nova dinastia, a dinastia de Avis, né? Outra história interessante dessa unificação desse território da Península Ibérica foi a unificação dos reinos para a formação da Espanha. Isso inicia por volta do século XV, né? Onde aqueles reis nobres eles vão se unir para expulsar os mouros, que eram os muçulmanos. Essa união desses reinos vai organizar a formação do que a gente conhece como Espanha. Inicialmente, Leão, o rei de Leão, o reino de Leão, vai se unir ao reino de Navarra, com formas de casamento, né? Posteriormente, Leão, unificado ao reino de Navarra, vai se unir ao reino de Castela, e vão surgir dois reinos fortes dentro dessa Península Ibérica. Além de Portugal, que já era um estado moderno, ia surgir o reino de Castela e o reino de Aragão, que eram grandes centros, né, influenciadores na Península Ibérica. Eles começaram a desenvolver o crescimento comercial nesses dois reinos e eles iniciam um incentivo à navegação pelo mar, né, para conquistar novos territórios. Só que eles observaram que eles iam se tornar cada vez mais fortes se unissem. E assim por meio de um casamento, onde Isabel de Castela ela vai casar com Fernando de Aragão, e assim eles vão unificar os dois reinos em 1469, formando o Estado moderno da Espanha, né? E essa unificação, essa formação da Espanha vai fortalecer o exército espanhol e vai garantir a vitória e expulsar definitivamente os muçulmanos da Península Ibérica. Valeu, galera. Continue com o estudo de vocês, façam os exercícios e até a próxima. Valeu!